A torcida não esperava por isso agora. O Cruz Maltino foi avisado sobre decisão. Eu vou trazer informações importantíssimas sobre o que vem acontecendo nos bastidores que pegam fogo no Vasco. Grande novidade para a torcida vascaína. Supervalorização de 2 jogadores que podem render muito ao Vasco. E claro, vamos falar muito sobre Vasco e Fluminense. O Cruz Maltino foi avisado e a gente vai trazer mais informações. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira no segundo boletim de notícias do dia e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de tudo, mas humildemente eu peço apenas o seu joinha, o seu like aqui embaixo avisa a plataforma que o conteúdo está no ar e claro, a sua inscrição, você está passando aqui e não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo e permaneça com a gente aqui no canal, tendo acesso a toda a exclusividade de tudo que a gente faz aqui para os inscritos do nosso trabalho. Beleza? Correndo lá embaixo no botãozinho inscrito, inscreva-se. Nós vamos falar muito de Vasco hoje, porque olha só, hein? Informação que pegou a torcida do Vasco de surpresa. E vamos falar sobre alta valorização e o Vasco de olho nesses ativos, hein? E claro, definição já está feita, o Vasco só foi avisado. Olha só, quero primeiro falar sobre um ponto aqui. Estive analisando e na manhã dessa segunda-feira saiu ali a súmula da partida entre Cruzeiro e Vasco. Eu quero aqui me solidarizar pelo que aconteceu com o presidente Pedrinho, tá? O presidente Pedrinho foi vítima. O presidente Pedrinho merece explicações das instituições, principalmente pela Polícia Militar de Minas Gerais. É necessário se retratar em relação ao presidente Pedrinho. O que fizeram com o Pedrinho foi uma grande sacanagem. A súmula da partida, foi anunciada ali foi exposto tudo o que aconteceu envolvendo o presidente Pedrinho, o Admar Lopes, o Cláudio Rocha dentro de campo e a Polícia Militar como árbitro da partida. Desde o princípio da súmula até o final, não houver nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de xingamento, nenhum tipo de agressão verbal e muito menos agressão física, tá? E mesmo assim, um policial militar da Polícia Militar de Minas Gerais acionou o spray de pimenta próximo ao presidente Pedrinho, ao Admar Lopes e aos seguranças que estavam ali naquele local. Até mesmo o árbitro da partida relatou, que teve problemas ali em momentos de episódios respiratórios momentâneos, na verdade, naquele processo ali de saída do campo, tá? Muito exagero. Na súmula não diz nada que o presidente Pedrinho xingou, agrediu, insultou, nada, literalmente nada. O Pedrinho falou sobre as partidas que o Lucas Torezin prejudica o Vasco, falou que mais uma vez prejudicou o Vasco, falou sobre soberba, mas não teve nenhum tipo de problema em relação a agressões, seja verbal ou física. O que fizeram com o presidente Pedrinho nesse episódio é uma baita vergonha, é algo que é inadmissível. É inadmissível vocês fazerem isso com o presidente Pedrinho. A Polícia Militar de Minas Gerais está de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão achando que realmente podem fazer o que querem, Enfim, tem que se retratar em relação ao presidente Pedrinho. Fica aqui, tá? Eu me solidarizo sobre a questão envolvendo o presidente, que aconteceu muitos exageros em direção ao Pedrinho, tá? É só você pegar a súmula, eu acabei de ler a súmula, não tem nenhum problema ali para gerar essa reação de spray de pimenta. Enfim, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Olha só, o Vasco foi avisado. Falando em arbitragem, o Vasco já está sabendo. E olha, vamos falar aqui bastante sobre isso, que pode gerar polêmica. O Vasco encara o Fluminense na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã. E já temos arbitragem definida após polêmicas com Lucas Torezin. Rafael Claus, de São Paulo, será o responsável pelo apito. É ele mesmo, rapaziada. Rafael Claus, de São Paulo, será o responsável pelo apito na partida entre Vasco e Fluminense no Maracanã. E eu quero, obviamente, no início desse tópico, perguntar a sua opinião. Vai ali nos comentários, coloca a cidade de onde você está falando e o que você acha de Rafael Claus sendo o árbitro dessa partida. Eu vou deixar minha opinião aqui, hein? Eu já estou preparado para mais um jogo difícil do Vasco com arbitragem. Principalmente quando se trata do senhor Rafael Claus, tá? Principalmente. Vamos observar esse jogo contra o Fluminense, hein? A diretoria do Vasco vem pressionando a CBF, enviou um ofício nessa manhã
para a CBF, um ofício ali do clube, de maneira formal, foi a CBF lá na comissão de arbitragem, ainda não temos a informação por quem fomos representados, mas a diretoria do Vasco age nesses momentos nos bastidores para acabar com essa patifaria que é a arbitragem em jogos do Vasco contra o Vasco, né? Porque o que acontece contra o Vasco em arbitragem não é de hoje, não estamos reclamando de agora. É há muito tempo que vem sendo feito com o Vasco aí com a arbitragem brasileira, é uma baita vergonha. E todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. E agora Rafael Claus é o escolhido, o Vasco é avisado que o árbitro de São Paulo apita o clássico contra o Fluminense, hein? Vamos estar de olho, era pro Vasco ter vencido o jogo contra o Cruzeiro. E outra, tá? Era para esse jogo contra o Fluminense engatar a boa fase e buscar a terceira vitória seguida. Vocês da arbitragem começaram a frear o Vasco, né? Enfim, estamos de olho em Rafael Claus, estamos de olho nesse árbitro de São Paulo. E olha só, grande valorização nesse jogo, porque o Barros, que foi expulso contra o Cruzeiro, não joga, mas teremos o retorno do capitão Thiago Mendes, é isso mesmo. Thiago Mendes retorna contra o Fluminense, o próprio Thiago ficou muito revoltado nas suas redes sociais após as decisões de Lucas Torezin, né, que apitou a partida contra o Cruzeiro, e agora retorna ao Vasco com sangue nos olhos contra o Fluminense. Thiago Mendes é um dos melhores jogadores atualmente do elenco do Vasco, e nós teremos aí o jogador contra o tricolor carioca no Maracanã, um jogador que na última partida contra o Fluminense, que o Vasco foi eliminado ali, né, no Campeonato Carioca, foi um dos melhores em campo. Tá? Foram um dos melhores em campo. E a gente vai estar mais uma vez vendo o Thiago Mendes retornar com a camisa do Vasco. O Vasco vai ter o desfalque do Barros, como eu falei anteriormente. E olha só, em grande surpresa para a torcida do Vasco e para a diretoria Cruz Maltina, 2 ativos, né, de forma indireta, mas foram altamente valorizados. Estou falando da convocação de Ancelotti para os amistosos contra a França e contra a Croácia no dia 26 e 31 de março desse mês. Contará com Ryan do Bournemouth, jogador ex-Vasco, acabou de se transferir para a Inglaterra, vem jogando muita bola na Premier League e agora está na seleção principal para os amistosos contra a França e Croácia. E também Andrei Santos, cria da Colina, atualmente no Chelsea, também jogando a Premier League, estará presente com a seleção brasileira nessas 2 datas importantes que, é claro, né, prepara a seleção para a Copa do Mundo. Sabe o que isso significa? Que Ryan e Andrei Santos entram num percurso, né, num circuito de valorização no futebol mundial muito grande, e o Vasco, em possíveis transferências futuras, pode render 2,5% do valor total da transferência aos cofres cruzmaltinos, que se chama, né, o mecanismo de solidariedade. Então, olha só, hein? Que impactante é para a carreira do Ryan e do Andrei Santos essa convocação às portas, né, às vésperas de uma Copa do Mundo, e para o Vasco, que ainda tem um mecanismo de solidariedade em grandes transferências e transferências ali da vida do jogador, também gera um impacto financeiro possivelmente muito próximo, porque o Bournemouth é uma equipe que comercializa grandes jogadores para clubes maiores, tanto da Inglaterra quanto pelo mundo inteiro. Então, se prepare, Vasco, que a qualquer momento, após essa valorização do Ryan, principalmente na seleção brasileira principal, clubes de maiores expressões ali, com volumes maiores de capital, irão sim observar a jovem cria da Colina e o Vasco lucrar muito com isso. O mesmo acontecendo com Andrei Santos. E aí, torcedor vascaíno, foi merecido o Ryan? Foi merecido a convocação também de Andrei Santos? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Eu estou muito empolgado porque eu acredito muito que o Bournemouth, principalmente, deve vender aí o Ryan muito em breve por milhões e milhões de reais. E eu vou falar para vocês aqui, tá? Antes do Ryan ir para o Bournemouth, até foi no lugar desse jogador, do Semenyo, um atacante que foi para o Manchester City por 72 milhões de libras. E aí, abriu-se a brecha no elenco, o Bournemouth foi lá e contratou o Ryan. Então prepare-se, porque o Vasco pode lucrar muito nessa. Você acredita? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião acerca desse assunto. Porque olha só, segundo o boletim de notícias do dia, lembrando que eu volto aqui mais e mais vezes, eu, claro, aguardo a sua presença, eu aguardo você estar aqui com a gente mais uma vez, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Grava aí na sua agenda, tem live aqui no canal 9 da noite, tá?
Então, 9 da noite você vai estar aqui com a gente. Não perca, beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.